para você não pegar aquela compensação ambiental deles e jogar no lixo. A gente está disposto a pagar, de repente, um valor a mais para poder ter um planeta melhor? O carro elétrico, ele tem um fim de vida problemático. Tem que ir para o UBS, não pode ir para o lixo comum. Então é a minha consciência. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal aqui diretamente dos estúdios Ceros na Conde TV e hoje nós vamos falar sobre ações de sustentabilidade nos condomínios. Isso é realmente consciência ambiental? É uma modinha? Compensa? Não compensa? A gente vai tratar um pouco sobre isso aqui hoje. Pessoal, estamos voltando aqui com o Condomínio Informal. Vamos tratar sobre sustentabilidade nos condomínios hoje. Mas antes, pedir para vocês curtirem nosso conteúdo, comentar aqui embaixo, compartilhar e também hypar o nosso vídeo. É muito importante para nós. Priscila, você estava falando antes que você leu ontem sobre sustentabilidade em condomínio. O que você leu? Compartilha com a gente. Não foi em condomínio exatamente, mas foi o não compensa. Compensa com qual conceito? Conceito financeiro ou conceito de que a gente não tem outro mundo? Aí agora vocês estão olhando pra minha cara, né? Agora eles mudaram as falas. Porque ninguém pensou nisso, né? O mundinho que a gente tem aqui só tem um. No final do dia, né, eu vejo condomínio, todo mundo quer ser sustentável, Politicamente correto. Ecologicamente correto, politicamente correto, mas para condomínios, o síndico ele tem que botar na ponta do lápis e mostrar para os condôminos que aquilo ali faz sentido ou não, né? Não, e eles têm que decidir se faz sentido ou não, né? Não, mas faz sentido economicamente, né? Então, assim, a gente tem a questão da geração fotovoltaica de energia, que é não é fotovoltaica, a solar de energia, tem duas, eu vou me confundir agora. Tem a questão do reuso da água, tem a questão do poço artesiano, tem uma série de coisas de sustentabilidade. E muitas vezes, tem a questão do lixo, né? Reciclagem de lixo, tem uma série de coisas. Rejeitos, lixo não existe. É isso, rejeitos. Muito bem, antes que me corrijam. Daqui a aqui, pouco, né? vem. Tinha a questão aqui, principalmente dos rejeitos, né? Tinha o Instituto Muda, ainda existe, mas assim, o Instituto Muda fazia um trabalho muito legal, a um custo muito baixo para os condomínios, né? E se difundiu com muita rapidez. E essa operação foi desmontada, mas cara, era uma coisa muito fácil de vender, Sim. né? Você trazia essa proposta, acho que custava R$12 por unidade, se não me engano. Quando eles começaram, chegou menos, acho que R$5, R$6 por unidade. Depois era 12, agora está mais de 30. Mas era R$12 por unidade, você tinha uma série de benefícios. E o que você vendia para o seu condômino? Pessoal, todo o seu lixo reciclável que você está separando na sua unidade, ele vai realmente ter uma destinação adequada e ele vai sustentar projetos sociais que vão beneficiar famílias de baixa renda cooperativas, cooperativas. Né, então você tinha um propósito para aquilo e você conseguia agregar aquele custo porque você tinha um fim, né? Então você conseguia vender aquilo. A gente estava falando antes aqui de começar sobre questão de água, sobre questão de poço. O poço artesiano ele é fantástico, né? É uma baita solução, só que você precisa entender se para o seu cenário faz sentido, porque aí depende, porque junto com o poço você tem uma série de obrigações, porque você vai transferir a responsabilidade da qualidade da água servida para os seus condôminos, se for usar para servir água, né, para utilizar a água, da concessionária pública para você, síndico, né?
Então você precisa de uma série de laudos, uma série de questões, uma série de autorizações para validar que aquela água está ok para o consumo, né? E então você acaba... Não, é interessante a gente... Desculpa aqui te cortar, Não. mas é interessante a gente colocar que, em razão da crise hídrica aqui em São Paulo, que a gente tem há muitos anos, começaram a abrir poço como se fosse pipoca no cinema, entendeu? Tipo, abre poço em qualquer lugar. Ah, não, todo lugar tem altura, não é altura, Vale. uma... Como é que eu posso falar? Uma profundidade que você vai encontrar água no lençol freático, e assim, não se preocupando aonde você vai encontrar, como aquela água, para onde aquela água vai deixar de ir, a vazão daquilo, etc, etc. Então, assim, a questão da vantagem em si, eu falei ali no começo que a gente só tem um planeta, e é verdade, que a vantagem ela precisa ser discutida no sentido financeiro e no sentido do planeta. Essas perfurações de poço artesiano que foram feitas à torta e à direita, elas não foram benéficas pro planeta, tá? As pessoas fizeram porque elas iriam ficar sem água, entendeu? Então, isso também precisa ser colocado na conta. A gente sabe, no prédio em que a gente mora, se você fizesse a conta ali de quanto se gastava para purificar aquela água, cloro, filtragem, não sei o que lá, não valia a pena. Era melhor você pegar a água da Sabesp. E com a água da Sabesp, você não está prejudicando o planeta, né? Porque, inclusive, eles têm uma expertise maior do que a gente. Apesar de estar tudo ali no Ministério do Saneamento e da Saúde, que eles colocam direitinho o que você tem que fazer, você pode falhar, a Sabesp não. A distribuidora de água deles, né? Não, a distribuidora de água é mais difícil eles falharem, porque eles são auditados. Você já viu alguém lá fiscalizar um poço de condomínio? É muito difícil. É muito difícil. Então, assim, aí sim, ok, vamos ver ali a questão financeira, o que vale a pena, e se vale a pena sair furando para tudo quanto é lado, porque a gente está aí vivendo de novo uma crise hídrica, se isso vale ou não vale a pena viver. Uma outra questão é, não existe nenhum impedimento financeiro de você incentivar os seus moradores a separarem o lixo. Fato. O que você tem que investir? Num container de recicláveis, num lixo para pilha, num lixo para luz, num recipiente para colocar luz. Eu acho que isso... Lâmpadas. Eu acho que tudo isso cabe no orçamento de um condomínio mais defasado que esse condomínio esteja. Sim. Eu acho que o tema é bastante interessante porque ele tem os prós e os contras, Sim. como tudo na vida. Se você vai colocar na ponta do lápis cada centavinho que você gasta com a sustentabilidade, aí talvez não seja vantajoso economicamente, tá? Ou pode ser vantajoso daqui a 10 anos que você tem Não, você pode ter um payback, por exemplo, placas solares. Você pode ter um payback de 10 anos, mas ele vai chegar. Acontecer. Perfeito? Vai acontecer em algum momento. Mas eu acho que a tua provocação é muito interessante, Priscila, porque é aquele negócio. A gente está disposto a pagar, de repente, um valor a mais para poder ter um planeta melhor? Essa também é uma resposta que tem que ser dada pela coletividade, pelas pessoas. Custo ou investimento? Eu sugiro, vocês... Eu acabei tomando conhecimento com essa série americana, sem querer, assistindo trechos no YouTube. E já está na segunda temporada, e tanto eu como minha esposa, a gente está devorando essa série. Muito legal. Tá o nome? Landman. Com conhece? Não vi. Mas você já vou escrever porque eu esqueço. Landman. A série se desenvolve no estado do Texas, que é um estado grande produtor de petróleo, tem uma indústria petrolífera gigantesca e tem gado. Só que no caso, a história se desenvolve com um cara que é... O cara é bambambam na área de petróleo, ele é chefe de operações de uma petroleira. Gente, logo no primeiro, segundo capítulo, que ele conhece a advogada, que é por onde se desenrola a história,
ela faz uma brincadeira, porque ele leva ela para um campo e vê aqueles moinhos de vento, sabe, gigantescos, e ela, tipo, ela é toda defensora da sustentabilidade e tudo mais, e aí ela faz... Não é meio incoerente a indústria que mais polui no mundo, né, usar energia limpa de vento e tal. Ele dá uma lição nela, fala assim, não tem nada de energia limpa aqui, tá? Aí ele começa a jogar os custos que você leva para construir uma torre daquelas, isso que eu ia falar. de concreto, de não sei o que, né? Você fala assim, caraca, nunca... E o transporte. ele deixa claro na matemática que você construir um moinho de vento não se paga jamais. Pode se pagar daqui 30 anos, na atualidade não. Para quem tem curiosidade, já que a gente está falando de sustentabilidade, porque ele dá ali uma aula, literalmente, de, será que realmente é energia limpa como a gente está achando Mas que ele é? fala em valores ou ele fala Não, também ele fala ele não fala os números, mas ele fala tudo que está envolvido. Tipo, foi o que o Rogério falou, né? O carro que levou, não sei o quê. Isso, que foi o que a gente estava comentando antes do início, né? O poço artesiano, ele se paga? Depende da situação e do condomínio. Eu falo isso porque eu tenho condomínio de 2 torres com 60 apartamentos que foi feito o poço artesiano, tá? Não é que sobra dinheiro, mas, por exemplo, toda a parte de água, todas as taxas envolvidas, e é totalmente regular pela Sabesp, isso a gente jamais, eu pelo menos não recomendo jamais. Não, se vai fazer um poço ilegal, artesiano, não pense nem pela cabeça em fazer algo escondido, ilegal, ou da Sabesp ou da CETESB, Não, que você é o pode caso estar aqui. tomando cocô, João. Não, é absurdo. Então, quer fazer? Leve todos os custos envolvidos e faça a coisa legalizada, correta, com todos os laudos, porque mesmo não havendo a fiscalização, como a gente comentou aqui, você tendo algum problema, algum morador reclamando, você tem todos os laudos ali de potabilidade, de, como é que chama? Análise química, bacteriológica da água e tudo mais. E isso serve tanto para água potável quanto para água de reuso. Realmente tudo isso tem que ter uma coloração específica. Isso. Só pode ser usada para alguns fins, né? Muito provavelmente a gente vai chegar numa conclusão, dependendo do perfil e de qual é o condomínio, de que não vai compensar. Eu fiz instalação de placas solares num condomínio de casas. Tá? Mas é diferente. É a estrutura diferente. que você precisa Mas por quê? Porque 3 casas já tinham instalado placas solares nas suas residências, no telhado das residências. No caso, para nós, o payback foi feito, a gente fez o estudo, vai se dar em 5 anos. Depois de 5 anos, o que vai ter ali, já considerando gastos de manutenção mensal das placas, limpeza, tal. Mas aí o condomínio de casa, ele tem uma estrutura horizontal maior, Perfeito. ele tem uma área de captação maior, e ele precisa de menos estrutura de transferência da área de captação da energia para o relógio. E não é só isso, né? Cada um capta, por exemplo, num prédio. Talvez eles captem a mesma coisa que você consiga captar na cobertura de um prédio. Ou 2 casas captem o que você capta na... área, e precisa né? de muito menos do que você precisa... E o prédio você precisa descer com a estrutura lá de cima até o relógio lá embaixo. Mas é o que eu tô tentando dizer. Não é só o dinheiro, é todo aquele material que foi utilizado. Quando você tiver que trocar, porque vai chegar uma hora que você vai ter que trocar a estrutura. Para onde vai essa estrutura? Eu tô aqui muito abraçado falando do negócio, entendeu? Tem até uma questão, né? Aquele Sérgio Habib, você abre o YouTube, ele tá falando, né? Você toma cuidado, toma cuidado. Você abriu o YouTube, ele tá falando. Ele fala, eu não tenho essa informação, mas é uma informação dele, ele é um cara na indústria automotiva, para quem não conhece. Ele fala que do nascimento até o fim da vida, o carro a álcool, ele é muito próximo do carro elétrico em termos de poluição. Assim, é muito, muito, muito próximo. Porque o carro elétrico, ele tem um fim de vida problemático, que é a bateria. O que você vai fazer com aquela bateria enorme quando acabar o carro elétrico? Né? E o carro a álcool não tem esse problema. O carro a álcool, ele até fala, engraçado, enquanto a cana está plantada, ela está absorvendo gás carbônico, que vai soltar depois com a queima. Ele fala, o problema é que você tem o
o crédito de Carbono? de carbono em Ribeirão Preto e vem queimar em São Paulo. Mas ele falou, mas acontece. Então, a gente precisa tomar cuidado. Onde eu quero chegar com isso? A gente precisa tomar cuidado porque a moda impacta também no que as pessoas querem, né? Então, assim, agora a moda é carro elétrico. Não, por quê? Porque é sustentável, não sei o que lá. Tem um problema. O pessoal da Liga Bom estava mostrando um centro de estudos que foi feito por iniciativa privada mesmo. Se juntaram lá algumas empresas e construíram um laboratório para estudo sobre incêndio em baterias. E eles têm todos os aparatos. Uma das características desse laboratório é uma grelha que recolhe a água desses exercícios, leva para um reservatório em separado, aquilo não vai para o solo. Aquilo é despejado depois em um local. Então, assim... Tipo o resíduo do Césio. Isso. Pega fogo num carro na rua. Água, esgoto, contamina tudo. Então, Vai pro lençol a freático. gente não tem o preparo para lidar com a contaminação que esse tipo de um carro pode trazer, né? A gente focou bem, eu tenho um nome quando fala sustentabilidade, que é Roseli Rubai, né? Vem na cabeça. E antes dela, para mim, era só um custo mesmo. Tem que pagar um custo por unidade lá, 15, 20 reais, dependendo do tamanho do condomínio, para ir lá, colocar uns containers bonitos, tal, e recolher aquilo lá e levar para uma cooperativa. Era custo. Até ela trazer os números, trazer quanto tempo leva para um material decompor na natureza, e mostrar que aquilo sustenta a família, então o trabalho meio que se paga, né? O morador concorda com aquilo, ele escolhe fazer parte disso. E aí você percebe dentro do condomínio que os cursos que eles trazem, envolvendo as crianças nessa mentalidade de reciclagem, envolvendo as senhoras que fazem limpeza lá, ou que descartam lixo, as famílias que vão passar a escolher o produto na hora de comprar, de acordo com a embalagem. Então, se acaba atingindo outras esferas. Mas aí tem uma coisa importante também, que são os prédios novos. Por legislação, eles precisam fazer uma compensação ambiental, que antigamente era só plantar 20, 30 árvores, vinha lá o meio ambiente, de vez em quando, cada 3 anos, contava as árvores, se tinha uma faltando, você pagava uma multa, né? Mas hoje eles têm uma compensação ambiental um pouquinho mais pesada. Eles precisam trazer projetos como instalação já de placas solares, como um sistema trocador de calor, que vai gastar menos gás, menos energia, às vezes até o reuso. O reuso já vem também instalado. E aí, algumas surpresas que eu já tive nessa entrada de compensação ambiental e a interpretação do condomínio com relação ao custo de se manter aquilo. Eu já vi condomínio que você vai fazer a vistoria, venderam as placas solares. Fecharam o poço, ele só enche a piscina agora. Aí você vai, tem alga na piscina, que raio que tem alga na piscina. É difícil de tratar. Veio do poço, só alimenta ali, o resto refizeram a instalação. Então, assim, hoje, as construtoras que têm investido nesses sistemas, elas têm uma certificação que se chama certificação Aqua. Só vai conseguir administrar esses edifícios quem tiver a certificação. Tanto as administradoras quanto os síndicos e empresas de sindicatura. Para você não pegar aquela compensação ambiental deles e jogar no lixo. Que é, né, às vezes, se você olhar pelo ponto de vista financeiro, só que quando você olha pelo ambiental, vem lá toda a história de realmente o quanto você está colaborando com o meio ambiente, né? E aí acaba ali que se compensando. Então você passa por um ponto onde aquilo é exigido por legislação, que deixa de ser ali um capricho, né, de sustentabilidade, passa a ser obrigação de gestão. E eu vou além, tá? Você não precisa necessariamente do investimento do condomínio para ser uma pessoa que é ativa na questão de sustentabilidade. Sim, você pode fazer. Poxa, eu escuto reclamação todas as semanas da moça que trabalha em casa. Por quê? Porque eu pego todos os flaconetes de remédio, não vão pro lixo, eles vão para uma sacola. Eles vão para uma sacola e eles vão ser descartados ou na UBS ou na farmácia. Entendeu? Não tem um lugar para eu descartar no meu condomínio. Eu já fui síndica lá e não fiz, não coloquei. Tá? Então, é assim, tudo isso vai. Agora todo mundo tá usando Monjaro. Onde vocês jogam as agulhas, as canetas? Tem que ir para o UBS, não pode ir para o lixo comum. Então é a minha consciência, né? Questão de lâmpada, questão de
Pilha. cartucho de impressora, pilha. O óleo que vai óleo deixar de de entupir sua cozinha. aprumada. Eu tenho um exemplo que para mim é emblemático. Eu digo para minha esposa o seguinte: você chega a ser meio xiita nessa área, porque ela é do tipo de pessoa que ela pega aquela caixinha do leite e ela passa uma água para tirar o leite de dentro e jogar a caixinha para reciclagem. Eu falo assim, mas você está gastando água para lavar o leite? Não estou entendendo. Essa caixinha vai passar por uma lavagem ou você acha que eles vão pegar? Calma, já vou te dar a palavra. Não fale aí- mal da minha amiga. Não é falar mal. Eu questiono ela nisso. O exemplo mais emblemático que eu tenho nessa área, minha esposa é meio xiita nessa parte de sustentabilidade. Eu não sabia há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, que óleo de cozinha se reciclava. Até o dia que eu adoro, por exemplo, sardinha em lata. Meu sanduíche favorito é pão com manteiga, queijo e sardinha. Amo. Diferente. Cada um tem um gente. gosto. Anotar a receita. Tá. O fato é que ela me pegou um dia, eu tinha acabado de abrir uma sardinha, né? E eu peguei aquele óleozinho da sardinha e joguei no ralo da piscina. E ela chegou na cozinha. Jesus Cristo. Eu vi durante 2 horas. Foi o barulho sermão. emocional. Não foi barulho emocional. Você fez não. o barulho emocional Foi um pra ela. sermão na minha orelha. Porque nós mas olha, eu nunca ouvi falar. Bom, eu aprendi uma lição dura. Qualquer coisa que eu for descartar, eu pergunto antes para ela, tem reciclagem para isso? Para garantir. Então, você está falando de remédio, de bateria, de óleo, de lâmpada, de agulha, de tudo que você imaginar, pilha, o que você imaginar, ela sabe exatamente, inclusive onde entrega, né? Pedaço de madeira, ecopor, tudo. Em casa ela fica sabe. tudo em cima É do armário impressionante. da área de serviço, assim, ó. Fica as caixinhas separadas. Aí a moça veio me falar hoje ou foi ontem que ela fez assim: olha, então, eu coloquei tudo dentro de um saco que tava ficando tudo sujo. É melhor a senhora levar logo. Pessoal, está acabando o nosso tempo. Eu acho que o importante que fica desse programa é assim, você precisa, como a gente sempre fala, tudo depende, né? Mas a sustentabilidade, ela é uma coisa importante, independente do custo, né? Então, assim, você só precisa entender se sua comunidade, se seu condomínio está disposto a topar aquele custo, mesmo que não tenha uma compensação financeira imediata, que isso vai demorar um tempo, como o Carlos falou, ou de repente ela nem venha. Ou seja, uma compensação social, vamos dizer, como a Ju comentou sobre a questão das reciclagens. Para quem não conhece, não tem ideia, não conhece os projetos, uma excelente introdução é o livro ESG em Condomínios, do professor Gabriel Carpati. Sim, isso, assim, como a Priscila já falou, em casa a gente faz por gosto e não por compensação. Sim. Então, se a gente estivesse no condomínio, a gente faria e estaria disposto a pagar por isso, mas nem todo mundo está. Então, eu acho que sempre vale a discussão dentro do seu condomínio. Se você não enfrentar isso agora, você vai ter que enfrentar isso mais para frente, é inevitável. Obrigado por sua audiência, deixa seu comentário, não esqueça de curtir, compartilhar e hypar, a gente se vê semana que vem. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.